Boa tarde, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês e com seus familiares. Meus queridos irmãos, no Juntos Cada Manhã de hoje, nós queremos meditar em mais uma lição para nossas vidas, tomando como base o pecado por omissão. Nós já vimos que quando deixamos de cometer este pecado, o de negligenciarmos a ordem de Cristo e o obedecemos, nós vimos em primeiro lugar que desfrutamos da amizade com Cristo, conforme diz a sua palavra em João 15:14. Em segundo lugar, nós vimos que estamos dando o melhor presente às pessoas que amamos. Mateus 16:26, que diz o que dará o homem em troca da sua alma. Meus queridos irmãos, em terceiro lugar, nós vimos que estamos povoando o céu. Nós vimos lá em Tessalonicenses que o Senhor Jesus vai voltar. Ele vai voltar e levar todos aqueles que ouviram a palavra do Senhor e tiveram um encontro com Cristo, convidando Jesus para entrar em seus corações. Ou seja, arrependeram-se de seus pecados e receberam a Cristo como único e suficiente Salvador. E por último, hoje, nós queremos meditar no seguinte: além disso, em quarto lugar, nós estamos agindo como bombeiros de Cristo. Como assim? Diz Judas, o verso 22 e 23, porque Judas tem um capítulo só. Então, verso 22 e 23, ele diz: apiedai-vos de alguns que estão na dúvida. Quer dizer, tenham piedade, tenham compaixão daqueles que estão na dúvida, daqueles que não conhecem o caminho, daqueles que ainda não conhecem a salvação. Tenham piedade deles, tenham misericórdia deles e pregue a eles. Essa é a ideia, não é? E aí o 23 diz: e salvai-os, arrebatando-os do fogo. Oh, meus amados irmãos, então, quando nós estamos pregando o Evangelho e as pessoas estão recebendo a Cristo como Salvador, nós estamos trabalhando como se fôssemos bombeiros do Senhor, porque as pessoas estão deixando as lavaredas de fogo do inferno e estão indo para os céus. Por que isto? Porque a Bíblia ela diz que todos nós nascemos condenados ao inferno. Nós nascemos condenados ao fogo eterno. Portanto, se nunca tomarmos uma decisão ao lado de Jesus, já está decidido. O nosso lugar eterno seria o inferno se não tomássemos essa decisão ao lado de Jesus, por causa da desobediência dos nossos primeiros pais, ou seja, do primeiro casal, como já meditamos lá no Éden. Sendo assim, meus queridos irmãos, todos nós estamos condenados a este fogo eterno, porque a ira de Deus está sobre nós. Diz a palavra em João 3,36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Significa, estamos destinados ao sofrimento eterno. Portanto, o que rejeita Cristo, a ira de Deus permanece sobre ele o tempo todo. Então é só uma questão de tempo para que as chamas do inferno tenham poder sobre ele, se ele partir sem Jesus Cristo. Queridos,
Mas a palavra de Deus diz que nós podemos arrebatar essas pessoas de lá. Nós podemos tirar as pessoas do inferno se desejarmos, porque este é o desejo de Cristo. O desejo de Cristo é que todos se salvem. Ele já fez a parte dele, ele já morreu lá na cruz pelos nossos pecados, então a parte dele está feita. Agora, é necessário fazermos a nossa parte, é necessário cada um de nós anunciarmos o Evangelho de Jesus. Lá em 2 Timóteo, a palavra de Deus diz que nós temos que instar a tempo e fora de tempo. Nós devemos pregar a tempo e fora de tempo a todas as pessoas, para que elas se arrependam de seus pecados e liberte-se desse sofrimento eterno que está destinado a toda a humanidade. Então, a parte de Cristo ele fez, morreu por nós. A nossa parte é pregar o evangelho o tempo todo. Mas por último tem a parte da pessoa que ouve o evangelho também. Ela necessita crer, ela necessita confessar a Cristo. Romanos 10, não é? Lá em Romanos 10, no verso 9 e 10 diz assim: porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então é necessário, a Bíblia diz, todo aquele, no verso 13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas aí Paulo continua dizendo, mas como vão invocar? Como vão invocar se não creram? Como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Então, por isso nós precisamos pensar bem e fazer a nossa parte. Se a pessoa vai receber o evangelho ou não vai, o problema é dela. Nós devemos fazer a nossa parte. A nossa parte é comunicarmos o Evangelho de Cristo no poder do Espírito Santo, deixando os resultados com Deus, meus amados irmãos. Então, que façamos a nossa parte e deixemos os resultados com o Senhor. Quando nós fazemos isso, então Judas, o irmão do Senhor, ele nos lembra, nós estaremos arrebatando as pessoas do fogo. Oh, meus queridos irmãos, há poucos dias nós vimos um fogo enorme aqui em Paulínia e muitas pessoas saíram correndo preocupadas se não tinha alguém naquele fogo, não é? Mas é interessante, há uma multidão enorme destinadas ao fogo eterno. Uma multidão em todas as cidades, em todos os lugares, nas roças, nos campos, por todo lado, há pessoas destinadas a este fogo e elas vão para lá se não receber a Cristo como Salvador. Mas para que elas possam receber a Cristo, elas precisam ouvir de Cristo. E para elas ouvirem de Cristo, nós precisamos falar de Cristo. Então, há esse incêndio tremendo, que é um incêndio que vai tomar conta do mundo, um incêndio mundial. A Bíblia diz que o mundo será destruído por esse incêndio. E a Bíblia diz que há um outro pior ainda, o fogo eterno preparado não para os homens, preparado para o diabo e seus anjos, diz a Bíblia. Os homens vão para lá porque querem. Então, que possamos arrebatar o maior número possível de pessoas desse incêndio, deste fogo, que nunca vai parar de queimar. Conclusão, nós temos o desejo, né? Tantos homens tiveram os seus desejos cumpridos, o seu último desejo. Entretanto, o Senhor Jesus, antes de ascender aos céus, ele deixou uma ordem, ele deixou um desejo para que nós anunciássemos o Evangelho, para que nós fizéssemos discípulos. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos considerar a ordem do Mestre e pregar o Evangelho. Motivos para fazê-lo nós temos de sobra. E além
de ser um desejo, de ser a ordem daquele que tem toda a autoridade, então nós seremos amigos de Cristo. Ele nos considera amigos quando nós o obedecemos. Nós estaremos dando o melhor presente à pessoa que nós amamos e nós nos importamos com ela. Nós estaremos povoando os céus e nós estaremos trabalhando como bombeiros do Senhor Jesus Cristo. Isso é, arrebatando as pessoas do maior incêndio que a humanidade verá um dia. Então, será que ainda falta mais argumentos para nós obedecermos a Jesus? O que está faltando para obedecermos? Você já foi salvo desse incêndio? Então nos ajude a tirar outras pessoas deste terrível incêndio, que será, como dissemos, o maior de todos os tempos e será eterno. Meus queridos, pense nisso. Leia a palavra, leia todos os versículos que nós falamos, que nós estivemos expondo neste momento. E se você já aceitou a Cristo, então agora nos ajude a proclamarmos o evangelho da salvação. Se ainda não fez, abra o coração agora e receba Cristo como seu único e suficiente Salvador. E que Deus o abençoe em nome de Jesus. E até a próxima!